Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe aqui nos nossos estúdios a deputada estadual de primeiro mandato, Maria Clara Marra, do PSDB. Seja muito bem-vinda aqui aos nossos estúdios na FM O Tempo. Deputada, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom dia aos nossos ouvintes. Muito obrigada pelo espaço. Para mim é uma honra estar participando aqui desse Café com Política com vocês aqui nessa manhã. Deputada, vamos conversar, trazendo para os nossos ouvintes quem é a deputada Maria Clara Marra. Você está vinculada ao agronegócio, você é uma deputada com base em Patrocínio em especial, mas outras cidades da região. A trajetória política de Maria Clara Marra vem da onde, o interesse pela política de onde também? Guilherme, eu sou uma jovem de 24 anos, mas eu digo que eu nasci num berço político. Sou filha do Deroge, ele é prefeito de segundo mandato lá em Patrocínio, a nossa querida capital do café. E eu venho com essa perspectiva muito municipalista, né, de levar o investimento, de levar recursos e esse protagonismo político também para o interior do nosso estado, Thalita. Hoje eu venho com essa raiz, né, vinda nessa política de uma cidade pequena, de uma cidade de interior, de uma cidade essencialmente voltada para o agronegócio. Mais de 70% da arrecadação do município vem da produção rural. Eu, que sou uma produtora rural, sei das dificuldades, dos gargalos do campo. Então a gente vem com o objetivo de resgatar essa representatividade. Deputada, na semana passada, melhor dizendo, dos últimos 15 dias, nós fizemos uma temporada especial lá no Mercado Central de Belo Horizonte, o mercado que reúne produtos de Minas, de todas as partes de Minas. E com todos os nossos convidados, e claro, esse assunto é um assunto muito importante, por isso nós estamos abordando com você também, a gente falava exatamente da importância do produtor rural, da importância daquilo que Minas produz nas suas terras, exporta, importa, leva para outros cantos aqui do Brasil, produtos que chegam, que são importados, mas que tem aqui também. E a forma como a gente tem feito com que Minas chegue a outros espaços. Um olhar do governo, mas um olhar também dos deputados, principalmente aqueles como você, por exemplo, que defende uma parte de Minas e vive isso na raiz, né? É uma produtora rural, como você já contou aqui. Você falava do café no intervalo, que brincava com a gente, inclusive, sobre o café de Patrocínio. Mas eu queria que você falasse sobre esse crescimento de Minas do ponto de vista do agricultor, do ponto de vista da pessoa que é ali da parte rural, que faz a economia girar, e do reconhecimento também, tanto do Estado quanto da economia e principalmente do mineiro, né? Exatamente, Thalita. Primeiramente, eu vou fazer um adendo aqui. Quando vocês estiverem novamente no Mercado Central, vocês façam o favor de me chamar, de me convocar para uma entrevista lá. Tá bom que a temporada do Mercado Central, então tá rendendo. Viu, Guilherme? Eu sou uma fã lá do Mercado Central. A gente também tem essa tradição em Patrocínio, ali nas redondezas, no Alto Paranaíba, no Triângulo, com as feiras dos produtores. E para nós esse é um momento de valorização deste produto, né? Eu falei muito do café aqui, mas a gente sabe que o nosso estado também é capitão no que diz respeito à produção dos demais grãos, soja, trigo, sorgo, milho. Então a gente está numa época, inclusive na época de colheita. Antes de ontem eu ainda estava na fazenda e ontem eu tive a possibilidade e a oportunidade de participar aqui no BDMG do lançamento do Plano Safra, né? E do FUNCAFÉ. E para nós produtores é um momento de reconhecer, de valorizar esse homem que vem do campo, que realmente coloca o alimento na mesa do brasileiro. E quando a gente fala de produção rural, eu não falo somente do grande produtor, do que precisa ter acesso aos recursos do FUNCAFÉ, como por exemplo, mas também daquelas pessoas que fazem valer a agricultura familiar. A gente sabe da importância do protagonismo disso a nível de Brasil e como isso significa também um superávit na nossa balança comercial. Então, para nós, é um momento de muito reconhecimento, um momento de falar da importância da valorização do nosso produtor. Para essa produção ser escoada, há uma dificuldade muito clara que tem sido dita por diversas vezes pela senhora e por outros tantos deputados estaduais sobre os problemas nas rodovias. O governo já investiu no Provias uma quantia significativa, pelo menos essa é a análise que se faz, conversando com cada deputado, dizendo, olha, ajuda para o momento, para o estado péssimo em que estavam as rodovias, ajuda, mas não parece ser a solução definitiva, e o próprio vice-governador nos disse isso nas últimas semanas, ao dizer, olha, não há recursos no estado suficiente para termos anualmente a recuperação para deixar as rodovias tinindo. Esse é o principal problema de logística que o produtor rural encontra,
Ou há outros marginais a esse que também dificultam o escoamento dessa produção e desses setores que a senhora mencionou? Bom, para a questão do agronegócio, eu acho que esse é um dos principais, mas aliado também à questão da legislação, a extensa e complexa legislação tributária, os problemas ambientais também, a própria questão da energia, né? A gente não consegue capilarizar a atuação da CEMIG no campo, então para nós esse também é um gargalo, mas a questão das rodovias, eu me fiz muito atenta a ela no início do mandato, não à toa hoje nós eu estou como vice-presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras, justamente levando ao governo essa questão para que eles se tornem mais sensíveis a essa condição de progressivo sucateamento da nossa malha rodoviária, mas Thalita e Guilherme, a gente tem que ser realista também, nós estamos no estado que primeiro é o estado que tem a maior malha rodoviária do país, são mais de 20 mil quilômetros de rodovias estaduais, mais de 200 mil quilômetros de rodovias a cargo dos municípios, né, de estradas a cargo dos municípios, entre as vicinais. Então a gente precisa ter um olhar óbvio de responsabilidade com orçamento também. Então esse investimento ele vem como um aceno muito positivo para a recuperação dessas malhas rodoviárias, mas é o que nós temos sustentado, inclusive na região da minha atuação, que é Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste. O que nós temos sustentado? Um diálogo, o afunilamento desse diálogo com as pessoas que estão interessadas, com os setores de logística, com as próprias lideranças políticas regionais, né? Não à toa, recentemente, nós tivemos uma audiência pública, diversas, aliás, né? Ali em Uberlândia, tivemos em Araxá, até também em Patrocínio, recebendo o secretário de Infraestrutura, o Pedro Bruno, o Rodrigo Tavares, diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagens, também é muito sensível a essa causa, esteve presente conosco. Por quê? Porque a gente sabe que a gente precisa construir esse diálogo. Quando a gente vai falar da recuperação das rodovias, inclusive no que tange às definições, as prerrogativas das concessões. Então, na ocasião, nós tivemos a oportunidade de discutir as concessões do Triângulo. E foi uma ocasião que nós falamos, nós apontamos as dificuldades, inclusive das distribuições das praças de pedágio, quais foram os critérios aos quais foram preenchidos, para que a gente pudesse efetivamente fazer essa distribuição das praças, quais seriam as comunidades prejudicadas e as contempladas. A gente sabe que existe uma grande demanda pela duplicação, não somente das nossas rodovias estaduais, como também das BRs que passam pelo nosso território. Quais vão ser os trechos e aos quais critérios a duplicação obedece? Então, foi um momento de articular, de fomentar e de rediscutir, inclusive, os termos desses editais, enfim. Foi um momento, inclusive, que a gente teve a possibilidade de articular melhor com as próprias concessionárias e de tratar sobre a recuperação dessas rodovias, que é imprescindível para o desenvolvimento do Estado como um todo, né? Não só do agronegócio. Afinal de contas, quando a gente fala de rodovia, a gente fala do direito mais básico de ir e vir, o direito de transitar do cidadão mineiro em segurança. Agora, deputada, eu queria falar com você sobre um ponto importante também, que é a questão da relação governo e assembleia, né? Nós tivemos uma mudança muito significativa e a gente sabe que é um movimento do governo, inclusive, de tentar entrar mais na assembleia, com o deputado Gustavo Valadares se tornando um secretário de governo, deputado experiente, deputado que conversa com os outros deputados e que teve o nome aí muito defendido, inclusive pelo governador na semana passada, na entrevista quando ele conversou com a gente semana retrasada já, né, Guilherme? Na primeira semana de mercado. Mas a gente vê ainda pautas travadas, um movimento meio tímido da Assembleia nesse retorno, até porque o presidente da casa não está, né? Uma presença significativa, uma presença importante do ponto de vista de tomada de decisões. Mas eu queria saber, do ponto de vista da deputada Maria Clara, o que muda a partir de agora com essa estreia dessa nova relação do governo com a Assembleia? O que pode ser melhorado? O que precisa de fato ser melhorado? Bom, que nós recebemos com bons olhos essa notícia da nomeação do novo secretário. O deputado Gustavo Valadares é um grande amigo, é uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande e que, além de tudo, demonstra muita competência, não só no que diz respeito à Assembleia, mas a nível de política. Então é uma pessoa extremamente articulada, uma pessoa aberta ao diálogo, e eu acho que isso é fundamental para o resgate dessa interlocução entre governo e Assembleia. A gente bem sabe que os últimos anos, aliás, o primeiro mandato do governador Romeu Zema foi, de certa forma, marcado por um relacionamento truculento com a Assembleia, e hoje a gente tem visto a construção desse diálogo e o afunilamento dessa harmonia com a casa, né, sempre prezando pela independência dos poderes. Esse também é um discurso do deputado e do presidente Tadeu Martins Leite, uma pessoa que tem conduzido também os trabalhos na casa com o objetivo de
primeiramente significar a evolução nesse diálogo, porque quando a gente fala de um alinhamento entre executivo e legislativo, a gente está falando também necessariamente da evolução do diálogo para Minas Gerais, né? Não só a nível de relação institucional, mas isso com certeza significa um ganho para todo cidadão mineiro. A gente teve recentemente, deputada, o projeto que talvez tenha sido o mais ardiloso para o governo Zema tratar, que é o regime de recuperação fiscal, porque ele envolve dificuldades para cada parlamentar, que tem na sua base servidores, que tem gente que estava preocupado, olha, não vai ter reajuste nunca mais, eu vou ter dificuldades de ter o meu salário corrigido pela inflação. O governo federal sinalizou com algumas mudanças e já até trouxemos uma reportagem nessa semana mostrando como a oposição já diz, olha, temos uma base, uma porta aberta para conversar, mas ainda as coisas não mudaram. A senhora sente de alguma maneira já nesse retorno aos trabalhos que há um clima diferente em relação ao regime de recuperação fiscal, há algo um pouco mais amistoso de alguma maneira para se abrir a discussão, considerando essas mudanças que foram sinalizadas pela União? Entendo que sim, Guilherme, principalmente pela posição da oposição. Acho que o fato da gente ter tido uma mudança radical no governo, enfim, sobretudo no que diz respeito a nível federal, a gente sabe que vai ser necessária uma nova articulação em cima do regime de recuperação fiscal. Agora, o que é inconteste é que esse RRF precisa ser votado na casa, né? Não dá pra gente falar em continuar com o Estado com as contas estranguladas. A gente não pode confiar a sustentabilidade financeira de um Estado, de nenhum deles, mas de Minas Gerais em específico, no poder de uma liminar. Então, quando a gente fala do regime de recuperação, é salutar que a gente se envolva e que os parlamentares busquem a construção dessa solução consensual. Uma das coisas que está colocadas por lá é a necessidade, ou era uma necessidade obrigatória de privatização de determinados ativos. No caso de Minas Gerais, a Codemig já é um deles notadamente colocado na Assembleia. Mas há também discussões sobre CEMIG e Copasa. A senhora tem posições específicas sobre essas duas, assim, já tem alguma avaliação? CEMIG e Copasa, a senhora é favorável à privatização delas nesse cenário ou não? Bom, claro que tudo isso tem que ser avaliado com muita cautela, com muito resguardo. Mas a questão da CEMIG e da Copasa, eu sou uma deputada essencialmente municipalista, então o meu diálogo é com municípios de interior. E onde eu chego, existe um grande gargalo. Né? Na minha cidade não, porque hoje nós temos um sistema autônomo de fornecimento e tratamento de água e de esgoto. Lá nós temos o da EPA, mas isso também oferece desafios à gestão municipal. Da mesma forma, onde eu chego, as pessoas têm pontuações a serem feitas em relação à prestação de serviço da Copasa, apesar da gente saber dos grandes aportes que estão sendo feitos na Copasa. Infelizmente também a CEMIG encontra grandes gargalos, grandes desafios e pontos de melhoria. Agora, não há, né, como a gente negar que estão sendo feitos investimentos em ambas essas empresas, mas eu acredito sim que o caminho seja a privatização. Afinal de contas, são empresas que vieram já desgastadas, esgarçadas de outros governos, empresas que precisam de um plano de recuperação. Então a gente vem recuperação não judicial, mas recuperação no sentido de operacionalização e atuação local, inclusive no que tange a capilarização do oferecimento desses serviços. Então, quando a gente fala de um Estado que está sendo estrangulado no que diz respeito à pujança, inclusive do agronegócio, atribuir isso e deixar isso na mão dessas empresas, infelizmente é um ato de responsabilidade. Então acho que a gente tem que buscar assim uma solução. Agora, deputada, a senhora fala de ser uma parlamentar que conversa ali, né, com os municípios. Isso é o papel também do deputado, muitas vezes, de fazer com que esses municípios cheguem de fato ao governo do estado. É um caminho que é encurtado, né, e que o deputado exerce. Como que você avalia hoje a relação desses municípios com o governo do estado? O governo tem conseguido ouvir de uma forma mais ampla os municípios mineiros? Eu acredito que sim, principalmente em função da composição hoje da Assembleia. Nós tivemos uma renovação na Assembleia, hoje a gente tem a alegria de dizer que somos inclusive recorde na bancada feminina, mas não só isso, nós temos mais pessoas jovens, nós temos mais pessoas do interior, mais pessoas que estão em contato com essas vicissitudes, né, do interior de Minas, efetivamente, dos municípios pequenos, apesar de não parecer, porque a gente fica sempre muito nessa discussão da metrópole, a gente fica muito
na discussão da capital, das grandes cidades, mas o estado de Minas é o estado que é mais numeroso em cidades do país também, e é um estado que tem grandes quantidades, a maioria, se não 95% das cidades são cidades que têm menos de 100 mil habitantes. Então, a gente, tendo em vista esse dado, a gente precisa entender que a vida, o cotidiano, ele acontece nas cidades, e é por isso que a gente precisa de um parlamentar fazendo essa interlocução. E aí entra o papel fundamental dos nossos estaduais. Eu fico feliz de ser hoje uma deputada que vem ali do Alto Paranaíba, que sabe da realidade dessas cidades pequenas. Tanto na sua campanha para deputada, quanto no seu mandato, talvez tenha sido raro eu ter visto alguma vez a senhora entrar em algum embate ideológico desses PT, PL, Lula, Bolsonaro ou algo dessa natureza. É uma posição pessoal, é uma posição partidária, é o entendimento do seu mandato de que isso não é necessário para atuar nos municípios, porque a decisão de nunca participar desse tipo de embate, quando a gente vê na Assembleia Legislativa, por exemplo, em dados momentos, o presidente da casa precisou intervir para dizer, gente, se não tiver uma organização nisso aqui, não conseguiremos sequer andar a pauta. Guilherme, não que não seja necessário, não desmerecendo a atuação dos meus colegas parlamentares que se mobilizam de forma ideológica, mas eu acredito que nós temos problemas mais caros ao Estado que escapam a essa realidade de embate no plenário, por exemplo. Nós precisamos discutir problemas que precisam de soluções práticas. Aqui nós estamos falando dos gargalos de logística, de legislação ambiental, tributária, que são aplicáveis não só ao agronegócio, mas como eu coloquei aqui, de forma também aos setores de logística, aos empreendedores. A gente está falando de um Estado que precisa de investimento em educação, que precisa de valorizar a figura das pessoas que estão no campo, que estão emergindo agora, que estão entrando no mercado de trabalho. Eu sou uma jovem que eu venho com essa perspectiva muito pragmática. Então, para mim, é melhor falar e assim, salta mais aos meus olhos a realidade das pessoas que andaram comigo na campanha e que eu pude visitar também, que são pessoas que carecem de recursos, que carecem dessa atenção e não só do embate ideológico. Acho que ele é importante sim, não me escapo a essas discussões, mas para mim é mais importante num primeiro momento elencar quais são as nossas prioridades, que é levar recurso e qualidade de vida e bem-estar para o cidadão mineiro. E eu acho que isso passa por uma atuação mais pragmática, mais prática e menos ideológica. Deputada, nós falamos aí, como você disse, de situações de rodovias, de privatização, do produtor rural, tantos outros assuntos aqui, pautas na Assembleia. Para a deputada Maria Clara, hoje, o que é de prioridade do Estado? Se você pudesse elencar com aquilo que você já andou e visitou e aquilo que você tem de discussão na Assembleia, o que hoje é o ponto principal, o gargalo principal de Minas Gerais? Thalita, eu acredito que o gargalo, primeiramente, era a falta de representatividade das cidades pequenas, do interior. Isso, graças a Deus, nós temos visto esse movimento e é um movimento de conscientização política também, que a gente não vê somente na Assembleia. A gente vê cada vez mais o cidadão mais atento às escolhas, mais atento ao poder do voto. E para nós isso é um ganho muito grande, considerando que nós somos pessoas que enxergam na política uma capacidade muito grande de transformação da realidade. Então, quando a gente fala nos gargalos do Estado, eu digo infraestrutura, porque a infraestrutura abarca a questão das rodovias, abarca a saúde, que para nós é muito cara também. Nós precisamos de mais investimentos, não só no interior, mas a gente sabe da estrutura da capital, nós precisamos de democratizar também, falar da democratização do acesso aos procedimentos, enfim, cirurgias eletivas, são vários casos complexos de pessoas que não têm sequer a orientação. Então, quando eu falo nessa assimetria, não é somente uma assimetria orçamentária que a gente encontrava antes, mas também uma simetria informacional. Muitas das vezes a gente não via pessoas mobilizadas no sentido de lutarem por isso, e hoje a gente, graças a Deus, tem visto esse resgate. Então, sim, o investimento em infraestrutura, em malha rodoviária, o investimento no campo também, isso parte por esses programas, inclusive governamentais, né? Não só a nível de Estado, mas também a nível de União, como, por exemplo, o Plano Safra. A resposta que o governo do Estado deu aos parlamentares do ponto de vista de infraestrutura parece muito claramente ser satisfatória, ou seja, todo mundo foi atendido no DR, todo mundo conversa inclusive com o governador Romeu Zema, isso parece muito claro para todos nós. Mas em outros setores, por exemplo, como a senhora mencionou, em saúde, nesse tipo de atendimento, o governo tem a mesma sensibilidade até agora de lidar com as demandas dos parlamentares? E eu pergunto, por exemplo, que a senhora atuou num veto importante, a senhora, a deputada Nayara Rocha e outros parlamentares, para tratar do transtorno do espectro autista. Uma pauta muito cara, importantíssima para esse grupo populacional. O governo
peca nessa sensibilidade, tem o mesmo nível de atenção? Como é que a senhora avalia nesse caso? E vou reforçar, desculpa, deputado Guilherme, mas acho que a nossa entrevista chegando ao fim, acrescentando aí a pergunta do Guilherme, ainda no momento em que a gente sai de uma pandemia que deveria ou que ensina, né, questões relacionadas à saúde, principalmente à saúde mental e a todos aqueles transtornos que podem acometer aí a população de uma forma geral, né? Muito bem pontuado, Thalita. E eu sou presidente da Frente Parlamentar de Defesa das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, juntamente com a minha colega, com a deputada Nayara Rocha. Nós mobilizamos a casa a fim de rediscutirmos o veto e de elaborarmos uma solução consensual. Porque a gente bem sabe que a gente veio de uma pandemia, a gente veio de um momento, como bem colocou aqui a Thalita, que aflorou e deixou à luz essa discussão em cima das questões e das condições, inclusive daquelas doenças que acometem a gente em função, que aconteceu em função desse desvirtuamento, desse cerceamento, inclusive da mobilidade. Então foi um momento em que a gente teve a condição de lutar pela manutenção desse centro de referência. A gente sabe que a questão do autismo tem se tornado cada vez mais frequente, não só no estado de Minas, isso é uma questão que não é endêmica, né? Nós temos visto isso a nível de Brasil e também existem estudos que apontam também um afloramento desses casos, e a gente precisa de criar condições para que essas pessoas tenham o acompanhamento adequado. Hoje a gente tem uma escassez não só do centro de referência, mas inclusive da formação profissional. Nós temos lugares que sequer têm os cursos de formação das terapeutas ocupacionais. Então, assim, a gente precisa muito bater nessa tecla, inclusive é uma pauta não só minha, mas de outros deputados que foram muito sensíveis a essa causa também. Nós estamos conversando com a deputada estadual Maria Clara Marra, do PSDB. No Café com Política, hora do bate-pronto. Agora, deputada, é aquele momento em que a gente faz perguntas rápidas e resposta na mesma proporção. Combinados? Então vamos a elas. Começando, qual a principal necessidade de entrega do governo Zema aos municípios até 2026? Infraestrutura. Pelas origens, Maria Clara Marra tem o desejo de um dia ser prefeita? Nossa, para mim seria uma honra, mas nós temos articulado em Patrocínio, vamos ver o que aguarda, mas é uma cidade por onde eu tenho um carinho muito grande, pela qual eu tenho um carinho muito grande. O PSDB é o partido do presente e do futuro de Maria Clara Marra? Há controvérsias, mas eu acredito que o PSDB tem sim essa possibilidade de edificar, de se capilarizar. É um partido no qual eu nutro muitas esperanças e acredito que sim. O governo Lula até aqui? Meio a meio, 5-5. Deputada Maria Clara Marra, do PSDB, deputada no seu primeiro mandato, muito obrigado por estar conosco aqui na primeira vez no Café com Política. Volte em outras oportunidades, como acho que todos os seus colegas já sabem. Estaremos aguardando aqui sempre a política partidária, a política importante para os municípios, as discussões, às vezes acalentadas também que acontecem, mas sempre com os nossos microfones abertos para os parlamentares. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço o espaço, vocês contem conosco, contem com o nosso mandato. Os aguardo no gabinete para provar o cafezinho de patrocínio. Opa. Olha aí, esse aí é o problema. Tem cafezinho de patrocínio, já teve pamonha de Patos de Minas. Teve queijo de Araxá. Teve queijo de Araxá. Queijo de Araxá eu provei pouco. O governador Romeu Zema levou numa outra oportunidade um queijo de Araxá lá. Eu tava só de passagem. Mas como a Assembleia é essa riqueza do interior do estado e essa riqueza de produtos também que tem para todos nós. E nós somos apaixonados por Minas. Certamente a gente vai lá provar o cafezinho sim, viu, deputada? Obrigada e volte mais vezes. Eu que agradeço pelo espaço, Thalita. Muito obrigada. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.